amigos, né? Tem alguns probleminhas, inclusive com o nosso entrevistado tem algumas críticas ou muitas críticas, mas uma coisa não se pode falar dele. Ele sempre vem para o pau, sempre vem falar, sempre vem conversar, vem debater, isso é muito legal. Então eu agradeço muito a presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Boa noite, Braz. Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. E que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor, um pouco menor ou menor do que foi feito para o Corinthians, num percentual maior, que a negociação era teoricamente pior para o Flamengo. O jogador não foi exercido, venceu o contrato, a gente não teve nenhuma proposta sobre o Hugo, ele retorna ao Flamengo e aí a gente abre negociação com o Corinthians. O importante em relação a essa negociação é que a gente também entende o tamanho do Corinthians. E por isso que o Flamengo ficou com 40% do jogador. O Flamengo pede $200 mil de empréstimo, junto com os outros 800, o Flamengo ficaria ali perto do $1 milhão, longe dos outros números que a gente tinha pedido para Portugal. E com a força do Corinthians, com o tamanho do Corinthians, o Flamengo vai junto na negociação com os outros 40%. Então, para deixar claro que em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação, o Flamengo não quer correr de absolutamente nada, o Flamengo não faz isso. O Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros que forem em relação a alguma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico e os processos legais, e aí sai um pouco fora do futebol também, em relação às garantias. Segundo foi mês passado, isso aí no começo eu estava nesse processo, estou nesse processo, as garantias que foram dadas me parecem que foram as mesmas que foram dadas para o Mateuzinho. E nós tivemos um problema em relação ao Mateuzinho e estamos tendo em relação. Então ficaria muito difícil para o Flamengo para que num segundo jogador, num segundo ativo do clube, o Flamengo também receber as mesmas garantias de uma garantia que o Flamengo não conseguiu ou não ficou satisfeita com ela, porque o cronograma de recebimento que o Corinthians tem para esta empresa não nos não daria para cobrir a parte do Flamengo neste período, num período maior sim. Então, para deixar claro, o Flamengo não faz isso, o Flamengo é correto nas suas negociações. Quando eu dou uma palavra aí, podem perguntar, o Sheik trabalhou comigo, outras pessoas, o futebol é pequeno. O futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Se tem uma coisa que eu iria assumir ou qualquer outra situação seria, se estivesse errado ou alguma situação diferente, jamais a gente iria estar pressionando ou botando obstrução para que a gente não pudesse fazer um negócio. Apenas isso. A garantia que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável. Apenas isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o Corinthians, dentro do prazo, dentro da situação legal, irá efetuar. Mas eu quero deixar claro aí para todos os ouvintes, para as pessoas